Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nosso encontro sobre conteúdos infinitos para advogados. Quem aqui já teve bloqueio mental? Ai, não sei o que eu falo, não sei como eu falo, não sei para quem é, não sei de nada. E aí eu fico travado, né? Eu acho que todo mundo já teve bloqueio mental. Só que nunca antes na história do Brasil foi tão fácil se livrar de bloqueio mental. Por quê? Porque você tem IA e não é qualquer IA, você tem o Claude, só que não é o Claude de qualquer jeito. É o Claude treinado com técnicas de copywriting jurídico. E você vai ver como é que isso daí é feito, tá? Então não é qualquer Claude. Senão você leva até um processo disciplinar da OAB. É um jeito específico. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. É, produzir conteúdo hoje não tem só uma estratégia de atração imediata de clientes. Porque muitos advogados vão para a internet e aí eles pensam: ah, mas esse vídeo aqui, esse carrossel, essa imagem, não trouxe ninguém. Ninguém comentou. Parece aquele barulhinho do grilo, sabe? Então, aquele barulhinho de grilo. Porém, você tem que jogar o jogo de curto prazo, sim, de ter gente comentando, ter gente compartilhando e tudo mais. Só que o grande jogo não é esse. Entende uma coisa aqui para início de conversa. Presença digital hoje não é você ficar fazendo 1 milhão de lives, 1 milhão de reels. É você adotar estratégias para que os mecanismos de busca e as inteligências artificiais comecem a te recomendar. Hoje, você precisa ter presença digital, presta atenção, para que os mecanismos de Google, de busca, especialmente Google, e as IAs, especialmente as IAs genéricas, que qualquer um usa, tipo ChatGPT, Gemini, próprio Claude, né, que é mais nichado, mas beleza, Claude, que eles te indiquem. Eu não sei se você já reparou isso, me conta aqui quem reparou. Agora, quando você pesquisa algo no Google, aparecem duas coisas que não apareciam há algum tempo. Primeiro, aparece post de Instagram. E segundo, aparece vídeo do YouTube. Então, o jogo é diferente. Antes eu pensava SEO, Search Engine Optimization, sem rede social. Tanto é que o site era muito importante, o site do escritório. Tem até hoje gente que fica falando para escrever artigo jurídico. Beleza. Mas, se você não tem presença digital com o Instagram, já começa a ficar complicado. Entendeu? Só que é aquilo. Quais são as duas principais escolhas das pessoas para Instagram? Uma escolha, Reels. E aí é um problema, porque você não pode fazer qualquer Reels, em qualquer cenário, com qualquer qualidade. E a outra, carrossel, que é a estratégia que eu te sugiro aqui, como principal estratégia para captação de clientes. E não somente com uma estratégia de curto prazo, mas com uma estratégia de longuíssimo prazo. Porque quanto mais carrosséis você produz sobre um determinado tema, que é o tema da sua advocacia, vamos supor, é, guarda compartilhada, é, recuperação tributária, questão de microempresários. Quanto mais você orbita ao redor desses temas no teu Instagram, mais você aumenta a indicação do seu Instagram, seja no Google, seja em IAs. Aí eu te pergunto, e eu falo isso com muito carinho, qual estratégia você tem para isso? Qual estratégia você tem para isso? Essa estratégia está escrita, está formalizada, entendeu? Num certo sentido, se você falou que não tem estratégia nenhuma aí no teu coração, ok. A questão é, você vai continuar sem estratégia? Sabe? E não existe melhor estratégia do que carrossel, como você vai ver. O Instagram virou um mecanismo de busca. Antes era para quê? Socializar. Socializar em sentido amplo, né? O pessoal queria pegação, o pessoal queria conhecer outras pessoas, queria fazer parceria, seja lá o que for. E hoje é sobre pesquisar também. Então, o teu cliente está no Instagram e o teu cliente está no Google. A questão é, o teu cliente, quando ele está no Google, aparece o teu Instagram? Aí a questão é, quando ele procura alguma coisa, né? Pode fazer guarda compartilhada de menor de idade. Ele pesquisa lá no chat GPT.
Vai o chat GPT te citar? Entendeu a lógica, gente? A lógica não é mais presença digital numa rede social. A lógica é presença digital onde sequer você sabe que está sendo indicado. Mas para isso você tem que ter um Instagram forte. Aí tem gente que fala, né? Abandone o Instagram, vai para o TikTok. Eu não estou falando mal do TikTok, não. Mas abandonar o Instagram é, no mínimo, eu vou usar um termo gentil aqui, falta de sabedoria. Vamos chamar assim. Falta de sabedoria. Por quê? Porque carrosséis estruturados são indexados pelo Google. É o que chama de featured snippets. Aqui nos Estados Unidos, é onde eu moro, né? E aqui eu tenho advogados americanos também são meus clientes nas mentorias, nas consultorias. A gente faz o planejamento todo de presença digital, começando pelo carrossel. E aí os carrosséis que deram certo geram reels, geram imagens, geram outras coisas. Por quê? Porque a gente sabe que o carrossel bem feito, e aí é que entra a questão da copy dentro do Claude, o carrossel bem feito, ele vai gerar o melhor ranqueamento. Ele vai gerar sugestão. Quem é que usa Perplexity? Quem é que usa Perplexity? É, advogado costuma usar muito Perplexity por causa das citações, né? Então, eu vou usar o exemplo do Perplexity, mas você pode extrapolar esse exemplo para qualquer IA genérica, né? IAs como Perplexity utilizam o conteúdo visual e textual dos carrosséis para responder usuários. E se você usa Perplexity, você sabe que ele cita a fonte. Então, hoje, você fazer carrosséis é o equivalente a 10 anos atrás, você ter um site com um blog, e dentro do blog você publicar vários artigos. É muito estratégico. Estamos remando juntos, gente, até aqui. Por isso que é muito fácil eu chegar e falar assim, faz um monte de rios, mas eu tô pensando no teu jogo da advocacia no longo prazo, porque o teu carrossel de hoje, ele tem uma estabilidade nos mecanismos de busca durante anos, ok? Se ele for escrito do jeito certo. Não é chegar no Claude e falar, escreva. Então, a gente está vivendo uma era do SEO nas IAs. Hoje, o cliente que está procurando advogado, ele também pergunta para a IA. Antes ele perguntava para o Google, né? Quem não tinha indicação, quem não tinha alguém para validar, né? O principal veículo cold, né, frio, de identificação de potenciais advogados era o Google. Agora, ele também pergunta para a IA. Você já fez o teste aí? Pedindo uma indicação de advogado na sua cidade, exatamente sobre o seu nicho? Perguntando para o chat GPT, para o Gemini, para o Perplexo, para o Claude? É importante você fazer essa pesquisa. E se o seu resultado não foi desejável, você precisa mudar esse negócio. E a mudança é do jeito que eu estou te falando aqui. Eu te chamei para uma aula de conteúdos infinitos, mas eu estou te mostrando a estratégia por trás. 80% das decisões de contratação vêm hoje de buscas, tá? Vêm hoje de buscas cold, frias. E até o fim desse ano, 80% dos clientes de alto valor vão iniciar sua jornada dentro de uma IA. Por quê? Porque as pessoas cada vez mais estão usando IA. É natural que elas usem a IA, inclusive, para indicação. Alguns usam até para terapia, confia mais na IA do que no terapeuta, não vai pegar uma indicação de advogado. Então, se o seu conteúdo não for infinito, estruturado, você vai ser invisível. Entendeu? E estou falando isso com carinho contigo que está aqui. Você precisa mudar a estratégia, tá? Crescimento e indexação de IAs. Olha só esse gráfico. Volume de conteúdo indexado por IA generativa proveniente de redes visuais estruturadas. Só aumenta. Por quê? Pega as suas origens aí, você que usa IA há mais tempo. Deixa eu adivinhar, talvez assim, das tuas três principais reclamações de IA. Eu vou adivinhar que uma delas é isso que eu vou falar. Você que usa IA há mais tempo. Você provavelmente já reclamou que a IA até deu um conteúdo interessante, mas não deu a fonte. Já reclamou assim? O que que as IAs fizeram? Elas ouviram a reclamação. O que que as IAs fizeram? Fonte.
É isso, gente. A indexação vai aumentar. O ChatGPT agora ele lançou o ChatGPT de anúncio, né? Aqui nos Estados Unidos. Não sei se já chegou no Brasil, acho que ainda não. Mas aqui nos Estados Unidos você já pode fazer anúncio. Então é óbvio que a indexação de conteúdos de outras plataformas não só é algo do futuro, é algo do presente, ela só vai aumentar. E aí o carrossel é o novo ouro, porque diferente do Rios, o carrossel é um conhecimento estruturado. O Rios pode ser estruturado? Pode. É fácil? Não. Porque o Rios hoje que converte mais se chama Rios Lo-Fi. O que é o Rios Lo-Fi? Você faz de uma maneira informal. Só que na advocacia é complicado você fazer de uma maneira informal, sei lá, de camiseta do Flamengo. Parabéns pelo time, inclusive. Mas é complicado você fazer com a camisa do Flamengo, entendeu? Então, por mais que ele seja algo extremamente importante, você não consegue produzir um volume significativo. E aí o carrossel, ele tem certas propriedades. Ele permite que o cérebro da pessoa processe a informação por bloco. No Reels não tem bloco. No Reels é 30 segundos, 1 minuto e meio. É o tempo de tela. E conforme a pessoa. São dois movimentos que o Instagram entende que são muito importantes para ele te mostrar para outras pessoas. Um é esse movimento aqui, ó. Deixa eu parar de compartilhar. Pá. Esse é o primeiro movimento, que é o que se chama de scroll stopping. A pessoa tá assim e ela vê o teu carrossel e ela faz assim, pá. O que você precisa saber sobre divórcio e ninguém te contou? A pessoa tá no momento de divórcio, pá. Esse é o primeiro movimento. É o movimento de stop, de pare. E o segundo movimento que o Instagram entende que o seu conteúdo é de altíssimo valor, slide, arrastando para o lado. Então, se o cara fez assim, ele fez o pare e ele vai arrastar para o lado, o que que o Instagram vai fazer? Vai explodir para outras pessoas. Então, hoje não compensa você ter como principal estratégia de produção de conteúdo somente vídeo. Pelo contrário, eu te sugiro fazer vídeo só dos carrosséis que derem certo. Não é nem a principal estratégia. É uma estratégia secundária. Estamos jamando junto, gente, em relação a isso? Porque o visual importa e o carrossel ele te permite visual sempre em dia. Ele te traz uma identidade, ele permite um design que chama atenção, né? E o Reels não necessariamente ele vai te permitir isso. O usuário controla o consumo. No Reels, eu tenho que assistir o Reels inteiro. No carrossel, eu vou no meu ritmo. Tem gente que faz assim e tem gente que faz assim. Então, eu gero o ritmo por meio do qual eu vou consumir aquela informação. E, obviamente, ele é a melhor ferramenta de SEO possível. Melhor ferramenta possível. Aí alguém poderia dizer, tá, Felipe, o meu conteúdo infinito, ele é infinito por quê? Obviamente, a premissa de que você vai usar o Claude, tá? Já coloca aqui a tua advocacia sobre o que que é que eu vou gerar o carrossel. A primeira premissa é, você vai usar o Claude. Segunda premissa, o seu conteúdo vai ser baseado ou no item um ou no item 2, somente. Item um, links, notícias, decisões, posts. Você vê um post interessante, você manda para ele entender o post. Então, ou você vai produzir um conteúdo baseado em link, ou você vai produzir conteúdo baseado em insights, ideias que você teve. Né? Às vezes você está numa conversa com o cliente e, ideia interessante, você anota e depois vai no Claude para fazer. Só existem essas duas maneiras. Você não precisa reinventar a roda com um guru de internet que fica criando outras mil maneiras. Mas também não dá para fazer essas maneiras aí no Claude geral. Tem que ter já um negócio treinado dentro do Claude. Eu vou te mostrar aqui para você entender. Vamos lá. Eu venho aqui no Claude. Você já tem o Claude, gente? Quem é que tem o Claude aí? Bota eu. Vamos lá. Claude, eu venho aqui em projetos. E óbvio que eu já tenho um projeto feito, né? Se chama Just Post. Inclusive, já vou deixar o link aqui para você garantir o Just Post, tá? Entra agora ao vivo que você vai receber umas coisas legais, diferentes. Posso falar muito. Já deixei o Just Post aqui.
que é o JustPost? Ele é um projeto dentro do Claude, olha aqui. Só que eu criei com minhas próprias mãos. Ele tem um negócio hiper top. Olha só, primeiro que ele tem instruções de altíssima qualidade. Olha o tamanho dessas instruções aqui. Não é designzinho genérico do Claude, que fica uma salada de fruta. Cada post é de um jeito. Olha o tamanho disso. E ele tem arquivos, inclusive manual de identidade visual, manual de qualidade. Ele é treinado em copywriting. Então, ele não é simplesmente um designzinho. Ele tem tudo isso e já treinado, obviamente, com a de ética da OAB, tá? Vamos lá. Eu vou aqui, então, fazer isso. Olha só. Eu vou dar um olá para ele aqui. E detalhe, o JustPost é feito para ser econômico, tá? Para não ficar gastando desnecessariamente seus tokens. E, honestamente, não faz sentido também você deixar os tokens passar, porque isso daqui dá dinheiro, né? Então é diferente de outras coisas que a gente usa o Claude que não dão dinheiro. Isso daqui dá dinheiro. Olha só, a primeira pergunta que o JustPost faz é essa, ó. É a do nosso slide. Você quer transformar um conteúdo existente num carrossel ou você quer criar um conteúdo a partir de uma informação? Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Olha só. Jussara colocou aqui, ó, previdenciário, auxílio acidente, salário maternidade. Então tem duas opções aqui, Jussara. Primeira opção, pegar um link de uma notícia. Pode ser uma notícia recente do STJ, uma notícia nova, uma inovação legislativa, o que eu quiser. Ou eu trago aqui do zero, tá? Então, deixa eu pegar aqui uma notícia. Benefício previdenciário, auxílio acidente, notícia, tá? Vou pegar aqui uma aleatória, então nem sei se tem. Olha aqui, ó. Auxílio acidente é vitalício? Você falou auxílio acidente, né? Auxílio acidente, perfeito. Posso usar esse daqui, ó. Tá vendo, gente? É assim, você não precisa inventar a roda com o JustPost. Que ele é treinado em copyright, treinado em design, você só vê a informação, nesse primeiro caso aqui. Aí eu vou colocar um. Cola o conteúdo aqui, ó. Tá aqui. É claro que eu posso colar o conteúdo e também falar os ângulos que eu quero. E quando eu digo falar, pode ser falar no sentido figurado, ou seja, digitando, ou pode ser falando mesmo, né? Eu uso a técnica de microfone aqui. Por isso que o JustPost é muito legal, porque você pode usar quando você está esperando a audiência começar, gente. Você pode usar no trânsito, você pode usar entre o intervalo de uma academia e outra. Ele aproveita, ele preenche o seu tempo morto atraindo clientes. Quem não quer isso? Então, coloquei aqui a notícia e ele me faz essas perguntas aqui. Vamos lá, deixa eu responder aqui essas perguntas. Jussara, se você quiser, obviamente, falar seu Instagram, fica à vontade, tá? Se não, coloca aqui fictício, tá bom? Vou colocar aqui Jussara por enquanto. Se você quiser colocar, é só me avisar. O nicho, direito previdenciário. Cores. Aí você vai dizer suas cores. Você pode dizer de duas maneiras, Jussara. Ou você coloca o código das cores, ou você só coloca a descrição mesmo. Vamos supor, vermelho escuro, preto e branco, já que estamos com a pauta do Flamengo aqui, né? A pauta do Flamengo aqui. Então, vou colocar por enquanto aqui @Jussara, tá? ADV. Ponto ADV. Aí vem estilo. Aí depende do que eu quero, né? Porque a gente tem vários estilos visuais diferentes. Eu vou colocar aqui o que eu mais uso, tá? Marcante. Eu gosto de cor forte, sabe? De letra forte. Tipo de carrossel, já vou te explicar o que que é isso. Por enquanto aqui eu vou colocar caso. Caso aqui, gente, não é caso no sentido de OAB, não, de ferir código de ética da OAB, não. Caso é no sentido de usar uma notícia, usar uma novidade para explicar um assunto, ok? Vamos lá. E aí, o CTA do último slide, Call to Action. Conheça mais sobre nosso escritório de advocacia, Jussara Law,
especializado em direito previdenciário. E aí eu chego e falo aqui, ó, quantos slides eu quero? Eu vou usar 7 slides. Por quê? Porque eu sempre uso 7, ok, gente? Você pode colocar de 5 a 12. Eu gosto de 7, tá? E aí eu posso escolher se esses slides vão ter imagem ou não. Eu vou colocar assim, ó, com imagem no slide 1, tá bom? E ó, só isso. Vamos para cima. Lembrando que o JustPost é programado para economia de tokens, ok? E ele funciona dentro do Claude. Felipe, eu só tenho o Claude gratuito. Ele vai funcionar? Vai, tá? Felipe, eu tenho o Claude pago. Vai funcionar? Vai. Beleza? O que que ele vai fazer? Ele vai fazer 10 exemplos de headline. Olha aqui, ó. 10 exemplos. Com copy, porque ele é treinado em copy. Se você pedir para o Claude geral, não vai dar certo. E aí, entra aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Felipe, eu não gostei de nenhum. É só pedir para ele refazer. Vamos supor, vou pegar aqui como exemplo. Refaça citando auxílio acidente na headline. Tá? Eu quero que ele só me traga sugestão que cita auxílio acidente. A morte do auxílio acidente vitalício. Por que o INSS deixa o trabalhador com sequela permanente sem benefício do deras e como a justiça reverte? Cara, olha isso. É diferente de STJ decidiu que auxílio acidente é vitalício. Entendeu, gente, a diferença? Olha isso. Então, vamos pegar aqui. Eu gostei do 2. Eu só coloco 2. Só coloco 2. E aí ele faz o script, considerando todas as informações que eu coloquei. E aí ele faz o script. Se eu concordar e aprovar, eu vou colocar aprovado. Eu também posso pedir para ele mudar o que eu quiser, obviamente. E como eu falei para ele que eu queria a imagem no slide 1, ele vai agora me perguntar a imagem do slide 1, provavelmente. Tá? Ele vai fazer o texto e vai me pedir, depois que eu aprovar, a imagem do slide 1. Isso daqui é o texto, gente. Já com técnicas de copy, já com a identidade visual, com tudo pronto, você elimina Canva. E também não adianta fazer isso no geralzão do Claude, porque não vai ficar legal assim. Porque o Claude, ele não é só design, ele é copy. E você precisa treiná-lo em design e em copy, tá? Vamos supor, eu gostei, mas eu queria menos textual e mais ético. Gostei, mas quero que refaça explorando mais infográficos, fluxos e imagem e diagramas. Eu adoro assim. Se você observar lá no meu perfil, Advogado Premium, os meus carrosséis, eles têm muito infográfico, fluxo e diagrama. Ó, aí ele tá fazendo diferente, tá vendo? Ó? Ele tá fazendo diferente. Aí o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler, tá? Para ver se é isso mesmo, papapá, é isso mesmo? É isso daí que eu vou fazer? Aí eu vou aprovar. Aprovado. Ok? Aprovado. Tá? Lembrando, é linguagem natural, tá, gente? Eu posso pedir para ele alterar o que eu quiser, retirar, incluir, seja lá o que for. Aí ele me pede a foto, né, da capa. Tá? Deixa eu ver se eu pego aqui uma foto aqui. Deixa eu ver aqui, ó, para ficar bem INSS. Pegar aqui a foto. Show. Vou pegar aqui essa logomarca do INSS. Salvar. Salvei. Aí o que eu vou fazer? Olha, ele me pediu imagem. Vou colocar aqui a imagem. Deixa eu ver aqui. Imagem, imagem, imagem. Só que é o seguinte. Eu, Felipe, gosto de fundo escuro. Eu gosto de fundo escuro. Se você observar aqui, não está do meu gosto. Esse fundo clarão aqui. Então, ó, aqui vai a imagem, mas escureça para que tenha mais contraste com a headline. É tudo linguagem natural. Ao invés de você chegar no Canva, ficar vendo aqueles 1000 filtros, aquelas 1000 coisas, e fica do jeito que você não gostou, aí altera tanto, fica chega uma hora que nada a ver. Olha aqui, gente. Ele vai pegar a imagem e vai fazer daqui a pouco. Enquanto isso,
Enquanto ele está fazendo aqui, tá claro até o momento, gente? Então, esse é o Claude. Tem o ADVDines, que é a nossa IA, né? Mas o Claude é o que funciona o JustPost, tá, Raquel? Vale a pena ter ambos. É, vamos lá, lembrando que eu já deixei o link do JustPost aqui no nosso site, hein? Aqui no nosso chat. Vamos continuar aqui, gente. Quais são as quatro estruturas lucrativas? Ou o teu carrossel, presta atenção, vai apresentar uma tendência, surfa no que é quente com a sua visão técnica. Você ganha alcance rápido, porque é uma tendência, algo que as pessoas estão querendo saber. Ou você vai falar algo contra-intuitivo, a crença das pessoas é uma e você vai falar de outra coisa. Você vai quebrar essa crença, quebrar a crença comum do cliente, mostra que você sabe o que os outros ignoram, entendeu? Terceiro, ou você vai falar de um caso. Quando eu digo caso, não necessariamente é um caso do seu cliente. A gente sabe que isso daí tem limitações éticas. Mas pode ser um caso fictício, pode ser uma notícia, pode ser um famoso, pode ser uma novidade, pode ser uma inovação jurisprudencial, qualquer estudo de caso. Ou você vai falar de futuro, em que você vai se posicionar como um visionário. Então, ó, o que a reforma tributária guarda para os pequenos empresários em 2027 e como prevenir isso já em 2026. Isso é futuro. Só que, gente, antigamente, por exemplo, eu comecei na internet em 2011. Tanto é que o meu livro de marketing jurídico é de 2012. Marketing jurídico, né? Acho que você até encontra ele na internet ainda. Mas não compra não, tá, gente? Não compra não, que muita coisa mudou. Aqui, ó, da Elsevier, tá? Mas não compra ele não, hein? Agora a parada é outra. Então, muita coisa mudou. Porém, esses fundamentos são os mesmos. O marketing mudou nas ferramentas, não nos fundamentos. E hoje eu vejo advogado indo para a internet seguindo diquinha de esses gurus, né? Não, tem que fazer live, tem que fazer isso, tem que fazer reels, tem que fazer aquilo outro. Cara, a melhor métrica é a sua copy traz clientes. Porque o que eu vejo nessa esquizofrenia que estão indicando aí na internet, primeiro que você deixa de advogar e vira blogueiro. E segundo, é que a sua copy só atrai curioso e concorrente. Faz uma auditoria, pega os seus últimos 6 posts ou 10 posts. Quem curtiu, comentou e compartilhou é potencial cliente ou é curioso e concorrente? Essas estruturas, elas são uma espécie de chave que entra no cérebro do cliente que você quer atingir. É diferente a lógica, entendeu? Porque aí você sai da lógica do blogueiro, que é o que tem agora na internet, né? E você vira o estrategista. O blogueiro, 3 horas para criar um post, porque tem que editar, tem que isso, tem que aquilo, tomar banho, passar maquiagem, tirar maquiagem, cortar cabelo, tirar cabelo, fazer implante, né? Tô precisando, inclusive. Já os posts, 10 minutos num post. Talvez menos, tá? Já 10 minutos, talvez no primeiro. No segundo, bem menos. Você vê aqui, eu criei aqui o post, já tá pronto, tá? A gente vai ver. Foco no conteúdo é o advogado blogueiro. Dancinha, trend. Será? Será que eu sou um advogado? Ou então fica dando diquinha, gente. A era da diquinha acabou, tá? 3 dicas sobre partilha de bens. Acabou. Essa era não atrai mais ninguém. Por quê? Porque o chat GPT faz isso melhor e mais rápido. Entendeu? O cara não precisa nem digitar, ele não precisa nem assistir. Ele pergunta pro chat GPT em áudio e recebe a resposta em áudio. Entendeu? Agora não. Teses que viram ativos de SEO. Todo o carrossel seu, presta atenção no que eu estou te falando, é uma estrelinha no seu posicionamento digital para que mecanismos de busca te indiquem sem você aparecer e sem você nem saber. Aqui o blogueiro, o que que ele atrai? Um monte de curioso e um monte de concorrente. Você vê aí advogado com 500 mil seguidores, 600 mil seguidores.
Mas quem é que está seguindo? Não é pagador. Gente, eu faço parte de mastermind nos Estados Unidos e já fiz muita parte de mastermind no Brasil. Vocês iam ficar abismados com a quantidade de advogado que tem seguidor e não tem dinheiro. E o inverso também é verdadeiro. Advogado que não tem seguidor e tem muito dinheiro. Afinal, essa é a raiz da advocacia. Então, não é o volume de seguidor, porque isso daí, se você fizer a trend, você atrai 1.000 seguidores numa semana. É você se posicionar como autoridade. E aí atrair quem? Cliente que deseja te contratar. Aqui você é dependente de energia física. Aqui você preenche seu tempo morto com o Claude. Você vê que eu pedi para o Claude fazer porque eu estou digitando, porque eu estou no computador, mas eu poderia fazer por áudio. Entenderam como que a lógica é diferente? Vamos voltar aqui para o nosso post. Olha aqui, ele já gerou o meu post. Só que ele é econômico, lembra disso? Então, ele não sai gerando post em PNG. Porque se ele gerar o post em PNG, isso significa que ele vai gastar mais token, se eu quiser alterar alguma coisa. Olha que massa esse post. Ó, INSS, lembrando que eu subi uma foto qualquer, tá, gente? Você vê que essa foto que eu subi não estava em alta resolução, né? Então, eu fiz aqui rapidinho. O auxílio acidente não é o que o INSS te conta. Olha essa copy. Deixa eu chegar para cá. 50% do salário de benefício parado na conta de quem nem sabe que tem direito. Olha isso. INSS não notifica o segurado quando dá o direito ao benefício. Sem pedido formal, o auxílio acidente não é concedido de forma automática. O que é o benefício? Aí eu ensino num formato aqui bonitinho, num quadrinho. Bonitinho. Entendeu? Não é de qualquer jeito, tá? Aí, ó, quando o INSS pode cortar? Aí eu falo das hipóteses. Tá vendo como eu estou produzindo autoridade? Sem, cara, isso daqui vale muito mais do que um rio, gente. Muito mais do que um rios. E eu não tô desmerecendo rios, não, hein? Pelo amor de Deus, eu não tô falando para você não gravar rios. Eu só tô falando para você gravar rios de carrosséis bem-sucedidos. Ó, a esfera administrativa e a esfera judicial. Como é que é o perito, quanto que é o prazo, é negativa. Olha só que massa isso. E eu estou preparando o cliente para o momento de compra. Ele está chegando para mim com um monte de pergunta resolvida já. E o mesmo acidente, impacto diferente. Por exemplo, um digitador que perde a modalidade de um dedo. O impacto alto, então ele tem direito ao benefício. Agora, um vigilante que perde a modalidade de um dedo, o impacto é baixo, pode ser negado. A perícia mede a redução em relação à atividade habitual na data do acidente. Tá vendo? Olha que lindo, ó, gente, isso daqui é muito top. Ainda dá tempo. 10 anos de prazo para revisar concessão e deferimento de auxílio acidente. Conheço escritórios de Sara Law, especialistas em direito previdenciário, análise do seu caso com hora marcada. Não estou falando que é gratuito, não estou falando nada disso que a gente vai te dar diquinha. Eu estou produzindo autoridade do início ao fim, sem precisar saber de copywriting. Tá claro? Aí vamos supor, Felipe, eu gostei, mas eu queria a headline maior. No slide um, aumente o tamanho da headline e escureça ainda mais o fundo. Aí eu faço o que eu quiser, gente. Eu posso pedir o que eu quiser aqui, tá bom? O importante é a lógica. Ele faz alternância de cor, que quando faz alternância de cor, isso daí gera dinamismo na percepção de quem está vendo, né? E isso daí então gera um resultado incrível. Olha aqui, ó, ele já gerou um novo carrossel. Aumentou a headline do jeito que eu falei e escureceu ainda mais a logomarca. Tá vendo? Isso tudo com linguagem natural, sem saber de programação, sem saber de design, sem saber o que que é sangria, o que que é corte, o que que é código hex, nada disso. Simplesmente com linguagem natural. Lembrando que eu posso clicar aqui
e fazer isso por voz do meu trânsito, da academia. Quem aqui odeia esteira? Com todo respeito às esteiras. Odeio esteira. Mas, pelo menos agora eu tô ganhando dinheiro na esteira. Tá claro até aí, galera? Tô impressionado. Ó, vou deixar aqui o link pro Just Post, hein? Só para traduzir uma coisa importante para você que tá pensando em não entrar no Just Post, a gente vai aumentar. A gente vai aumentar. Você não precisa treinar o Claude nem na parte visual, nem em copyright, porque o Just Post já vem com tudo isso treinado. E é claro, gente, que isso daqui atrai clientes. É claro que isso produz um resultado muito melhor. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Meu perfil. Aliás, todo mundo já curtiu meu perfil aí? Aqui, ó. O prompt que vale mais de 10 anos de OAB. Gerei no Just Post, gente. É só você pegar e fazer. Ah, mas eu queria outra letra. É só pedir. Ah, eu queria que fosse de outro jeito. Queria que fosse tudo centralizado lá no meio. É só falar. Entendeu? Tá aqui, ó. Centralize a headline no meio do slide com alinhamento à esquerda, né? E ele vai fazer, entendeu? Ó, já está fazendo. Pergunta em português, tá? Não tem problema não. Daqui a pouquinho ele vai fazer. Então, olha só, é o mesmo princípio de copywriting. Só que as minhas cores são preto, dourado e branco, né? E por isso que vão ser diferentes aqui das cores da Jussara. Olha que lindo! Quem é que viu esse carrossel aqui? É lindo, gente. Agora, você vai ficar fazendo vídeo o dia inteiro, blogueiragem? Ah, não, mas eu prefiro usar IA só para gerar peça. É, você tem a Ferrari e você só usa para tirar da garagem e colocar na garagem. É mais ou menos igual. Entendeu, galera? Olha aqui, ó. Conteúdo infinito e vai indo. Prompt genérico, a nova regra do carrossel jurídico, novo ouro do Instagram para advogar, carrosséis com Claude que captam clientes, ó. É bonito, é elegante, transmite autoridade, sem você ficar gastando um tempo absurdo produzindo conteúdo. E pelo contrário, aquele tempo maravilhoso da esteira vai passar até mais rápido. Sabe quando você vai almoçar sozinho? Pelo menos o carrossel tá pagando teu almoço. É essa a lógica. Tá claro até aí? Vão colocando suas perguntas aqui, tá? Vão colocando suas perguntas. Já entrar no Juspost, gente, estamos acabando a aula, hein? Vão perder a oportunidade aí. Vocês sempre vão ser bem-vindos depois, tá? Mas a gente está agora na melhor condição do Juspost. Beleza? Então entra agora, que depois é mais caro. Então, eu vou te fazer um convite aqui, né? Te explicar um pouco mais do Juspost e, obviamente, responder as dúvidas de vocês aqui, tá bom? Vamos lá. O que é o Juspost? É um sistema que eu criei que funciona dentro do Claude, tá? Dentro do seu Claude, que você demora, sei lá, na pior das hipóteses, 2 minutos para instalar. Salvo engano, são 5 passos para você instalar, ou seja, você literalmente pode usar o JustPost ainda nessa hora que estamos. Não precisa nem virar a hora. E ele é uma máquina de conteúdo infinito. Por quê? Porque você não precisa ter a ideia. No limite, se eu não tiver ideia nenhuma, eu simplesmente chego para ele aqui em cima, gente. Olha só, eu chego para ele aqui em cima. Na hora que ele me perguntou um ou dois, eu falo assim: dois, sou advogado de direito previdenciário, faz aí algum conteúdo. Então, ele tem os mecanismos, essa que é a vantagem do JustPost em relação a qualquer outra coisa. Ele tem os mecanismos de cópia, ele tem as estratégias de pesquisa na internet. Você só usa ele. Então, você constrói uma presença digital magnética de clientes. Eu não estou falando aqui para você ser blogueiro, tá? Você pode até se virar blogueiro com JustPost, mas a minha recomendação técnica é que você vire o advogado que advoga, e não o advogado que fica o dia inteiro perdendo tempo
seguindo diquinha falando que é para produzir 1.000 rios. Aí tem 1.000 rios lá e os clientes não estão vindo, ninguém comenta o rios, ninguém olha. Aí fica um monte de concorrente curtindo. Então aqui o JustPost você tem algo que vai trabalhar enquanto você advoga. Literalmente. E você vai usar JustPost no seu tempo morto. No seu tempo morto. Que é o que eu faço. Esse meu post de hoje aí que eu coloquei, eu fiz hoje 5:30 da manhã. Que eu acordo muito cedo, né? Tava esperando as crianças para acordar também para levar para a escola, fiz o post ali. Então é essa a ideia. E o que que você vai receber? Você que vai entrar agora nessa oportunidade e não vai adiar. Nem compensa adiar, porque ele se paga no mesmo dia, de repente. Vai receber o sistema completo para você plugar no Claude. Ele só funciona no Claude, tá? A instalação é 2 minutos ou menos. Se for muito complicado para você, vai ser 2 minutos. Vai ter a aula de como usar para pegar e aplicar. Você vai receber todas as atualizações sem pagar nada por isso. Todas as atualizações JustPost 2.0, 3.0, 5.0, sem pagar nada por isso. Diferente dos usuários que virão depois, que aí se eles quiserem atualização vai ter que pagar. Então entra agora. Pagamento único sem mensalidade ou renovação. Pagamento único. Não tem assinatura, não é uma coisa anual. Até porque a gente está falando aqui de algo que eu vou te entregar e vai ser seu. Usuários posteriores vão ser por assinatura, tá? Acesso vitalício ao JustPost. Você vai baixar e usar para sempre. Não tem nenhum código de desativação igual fazem por aí. Desconto de fundador. O JustPost é 997 e você está tendo um desconto de fundador agora. Então, vale a pena no valor cheio? Vale muito, porque um cliente pagou. Agora, no valor atual fica melhor ainda, né? E você vai ter ainda 2 treinamentos bônus, um de como criar prompts jurídicos completos em segundos com o mapa mental. Você que está passando perrengue aí com prompt, acabou esse problema. E como atrair 10 clientes por semana no Instagram com o IA. Você que quer usar o Instagram como estratégia de atração de clientes. Quando eu digo isso, eu não estou desmerecendo as outras redes sociais, mas se você não está no Instagram, no Brasil, você está dando mole, por causa dos ranqueamentos, conforme eu expliquei lá no início. Então, 10 clientes por semana no Instagram. Para alguns é muito, para outros é pouco, mas você fazer isso de maneira automática com os seus carrosséis me parece algo de extremo valor, só pelo fato de você entrar agora no JustPost. Então, aponta aí a câmera para o QR Code e dê esse passo agora, ou entre em superapps.website/justpost, ou entra aqui no nosso chat, que também está aqui o link, mas entra agora ao vivo. Não faz sentido não entrar, né? O valor tá ridículo. Então, aponta a câmera para o QR Code e entra em superapps.website/justpost. Não deixe isso passar. Vou ver aqui as dúvidas finais para a gente poder se despedir. Você que está aqui ao vivo e está com a pulga atrás da orelha, se entra, se não entra, esse é o momento de compartilhar essa pulga atrás da orelha. Você tem todo o direito de ter pulga atrás da orelha, tá? Só que a gente está encerrando. Então, pergunta agora, compartilha agora, tá? Para ter acesso ao JustPost tem que ser o Claude pago? Não. Ele funciona também no Claude gratuito, tá? Então, você que tem um plano gratuito lá, ele vai funcionar direitinho. Recomenda o plano pago do Claude? Eu recomendo, porque o Claude é muito bom hoje para advocacia. Mas não é condição para o JustPost funcionar, tá? Inteligência artificial da ADV Genius. O ADV Genius é uma IA 360 graus. Ela atua em todas as dimensões da advocacia, que eu criei com as minhas próprias mãos. E vale a pena ter o ADV Genius com certeza. Você que entrar no JustPost, o JustPost não está dentro do ADV Genius, né? Porque o JustPost entra no Claude. Mas vale a pena você ter o ADV Genius. Vou deixar o link do ADV Genius também para vocês, tá?
O ADV Diniz usa IA Claude? Não, são IAs independentes, tá? São IAs independentes. Tô impressionada. É top, né? É muito top, né, Jussara? É aquilo. Eu sei que aqui na internet tem gente falando, né? Não, você tem que fazer, você tem que produzir conteúdo. Enfim, vai fazer acontecer. Eu respeito quem fala isso, mas eu discordo de que tem que ser um negócio que a pessoa compita com a atividade fim dela. No seu caso aí, ser advogado, sabe? Então eu discordo nesse sentido. Eu acho que a gente tem que focar em quê? Captar cliente, prestar o serviço com excelência e não virar blogueiro. Mas isso é a minha visão. E eu não conheço pessoa na advocacia que ganhou dinheiro com cliente final sendo blogueiro. Eu conheço quem ganhou dinheiro na advocacia sendo cliente final, outro advogado. E vocês provavelmente conhecem também. Advogados cujos clientes são outros advogados, que vendem produtos para outros advogados. Isso eu conheço. Mas advogados cujo cliente final não é advogado, eu não conheço. Blogueiro que virou. Deve ter um, dois, é óbvio, né? Sempre tem uma exceção. Mas é exceção, não é regra. Tá? Por quê? Porque você precisa decidir. Se você quer um cliente final, um cliente que te paga bem, cliente que não vai pedir desconto, você precisa ter algo na cabeça dele que os carrosséis vão te permitir, que se chama posicionamento e autoridade. Ninguém paga um advogado o preço que o advogado quer se ele não tem posicionamento e autoridade. E a ideia de você virar um blogueirinho de dica, de trend e por aí vai, colide com a ideia de posicionamento e autoridade, tá? Professor, comprei o manual do Claude, e não tenho acesso à aula. O que eu faço? Daiane, fala com a nossa equipe, tá? Que a nossa equipe te ajuda. Eu não sei o que pode ter acontecido, mas fala com a nossa equipe, a equipe vai te ajudar, tá? Deixa eu deixar aqui o e-mail e aí eles te ajudam nisso, tá? Tamo junto. Muito obrigado por você ter confiado, tá, Daiane? No manual do Claude. Que coisa maravilhosa. Fico muito honrado, tá? E fala com a nossa equipe aí pra gente te ajudar. Se você quiser, manda até o print de qual é o problema que a gente ajuda também, tá bom? E aí, galera, tô liberado? O Jus Post já está com desconto no site? Sim. O que a gente vai fazer é tirar os R$ 800 de desconto. Galera que entrar no site depois e estiver assistindo essa gravação e tiver o valor mais caro, vale a pena. Você ainda consegue recuperar seu investimento com muita facilidade. Mas você que está aqui ao vivo, para que entrar depois? Entendeu? Já garante agora. Fechou, galera? Tamo juntos? Estou liberado? Comprei. O acesso é imediato? Sim, imediato. Você vai receber o acesso no Nutror, né? Da Eduz, no Nutror. E aí é só cair dentro lá. Tá bom? Ahn, deixa eu ver aqui. Eu entrei! Seja bem-vinda, Raquel! Tamo junto! Raquel, você quer aula do Devedinhos? Depois me pede no direct do Instagram. E aí, Felipe, beleza? Manda aí umas aulas do Devedinhos, tá? Que eu te mando. Eu te mando com o maior prazer, tá? Tamo juntos. Beleza, gente? Tô liberado? E ó, a Siri até falou aqui, tá? Galera, muito bom estar aqui com vocês, tá? Parabéns para vocês que deram esse passo. Você que vai entrar depois, ainda vale a pena com o valor cheio, tá bom? E é uma honra te receber aqui, porque, de fato, hoje o nosso tempo morto pode ser o melhor tempo para a gente ganhar dinheiro. Então, sejam bem-vindos aí ao nosso queridíssimo JusPost. Vou deixar aqui o QR Code, deixar aqui o nosso link e a gente se encontra do outro lado. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau.